Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E como sempre, eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos nosso momento de oração. Quero orar, encerrando o nosso tempo de devocional aqui, abençoando sua vida e o seu dia. Também te convido a ler comigo a palavra de Deus, uma palavra de encorajamento para aqueles que muitas vezes acham que não dá mais, já passou do tempo, a minha época já foi outra. E também para você que acha que Deus não tem uma resposta para a vida daqueles que são um pouco mais velhos do que você. Deus sempre tem. Deus não desperdiça ninguém. Muito pelo contrário. Deus sabe o valor de cada um e é isso que ele mostra para a gente nessa palavra. E o texto que o Senhor nos dirigiu hoje está ali no Salmos 92, versículo 12. Salmos 92, versículo 12. Se você puder, abra a sua Bíblia comigo e vamos ler juntos, vamos meditar na palavra de Deus e receber do Senhor. E enquanto você abre, eu quero também te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu comentário, o seu pedido de oração, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, para que assim a gente possa expandir mais esse canal e essa mensagem chegar a muitas outras pessoas. Então, vamos ao texto, vamos receber do Senhor aqui na sua palavra. Assim está escrito no Salmos 92, verso 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, e ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Os justos florescerão, ainda que estejam na velhice, darão muitos frutos. Ou seja, Deus, ele tem um propósito para a sua vida inteira. Entenda uma coisa, aqueles que são do Senhor, aqueles que o Senhor chamou, o propósito nunca acaba. Nunca acaba, de fato. Nós vamos viver o propósito, os planos de Deus aqui nessa terra, e quando nós partirmos dessa terra, continuaremos vivendo os planos e os propósitos do Senhor em toda a eternidade, com uma enorme e imensurável diferença. Porém, os planos de Deus continuam prevalecendo na nossa vida. Deus, quando ele criou o homem, quando ele criou tudo que existe, ele criou para a sua própria glória. Ele criou o homem manifestando a sua imagem e a sua semelhança. E quando ele cria o homem à sua imagem e semelhança, ele confia ao homem também atributos que são da natureza de Deus, como amar, criar coisas, sabe? Sentir as coisas, ter razão, entendimento, ter inteligência. Todas essas coisas Deus nos deu capacidades, e essas capacidades são reflexo daquilo que ele mesmo é. E nisso o Senhor nos capacita a ter uma vida plena e por toda a nossa vida. O plano de Deus não é que você, sabe, chegue numa certa fase da sua vida, você pensa assim, vou me aposentar, não vou fazer mais nada, tudo que eu já tinha que fazer, já fiz. Não, muito pelo contrário. Sempre há algo novo da parte de Deus para nós fazermos. Seja no começo da sua jornada, seja no final da sua jornada aqui na Terra. Sempre tem algo novo da parte de Deus para nós vivermos. E a grande alegria da vida é nós andarmos sobre um propósito. Muitas pessoas até mesmo desistem da sua própria vida por não encontrar propósito, por deixar os seus propósitos, aquilo que começou um dia, morrer. Por que isso acontece? Porque às vezes a pessoa estava focada em outras pessoas, focada nas coisas deste mundo, focada nas coisas materiais e se esquecia daquilo que é transcendente, que é o próprio Deus e os planos que Deus tem. Quando nós vivemos apenas aquilo que o materialismo nos propõe, ou seja, a nossa existência natural aqui na Terra, nós vamos encontrar muitas e muitas limitações. Limitação do tempo, limitação das nossas forças, limitação do nosso intelecto, limitação dos nossos recursos. Então a vida natural, a vida do homem terreno e natural, ela é muito limitada, cheia de muitas limitações. Mas quando você
entende quem você é em Deus, você vai perceber que essas limitações elas vão sendo cada vez menores e vão sendo substituídas por outros recursos que Deus tem para você. O plano de Deus, o perfeito plano e o eterno plano de Deus para nós, depois que Ele nos criou, é que nós estivéssemos sempre juntos com Ele. E às vezes as pessoas têm aquela ideia assim, lá no céu vai ficar andando nas nuvens, tocando harpinha. Isso é muito infantil, né? É uma ilustração infantil. Muito pelo contrário, o que Deus tem para nós, e a Bíblia nos afirma, é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem, ou seja, o homem sequer consegue imaginar aquilo que Deus tem para nós na eternidade. Por isso, tudo começa aqui. Quando nós caminhamos com o Senhor, nós vivemos essa palavra aqui. Eu quero ler para você de novo. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. O que significa isso? Está enraizado em Deus. Deus é a sua fonte. A seiva que você recebe de vida, de plenitude e vigor, é a seiva do próprio Deus. Jesus, ele quando estava ali conversando com a samaritana, em João capítulo 4, ele fala assim, olha, se você beber da água que eu tiver, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, o Senhor é a nossa fonte, e quando nós bebemos dele, nós vamos ter esse fluir do poder e do Espírito Santo por toda a nossa vida, sabe? E aqui continua dizendo assim, olha, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. O que é isso? Ele está dizendo que nós, aqueles que caminham com o Senhor, nesse tempo presente damos frutos e no futuro daremos frutos. Quando estivermos velhinhos, daremos frutos. Aquele que é jovem hoje dá muito fruto. E fruto significa resultado. Tem resultado na vida. E fruto sempre é algo esperado, é sempre algo desejado quando você está cultivando alguma coisa. E o que nós cultivamos? Nós cultivamos o nosso relacionamento com Deus através da palavra, através da oração, de uma comunhão com Deus. Entenda uma coisa, Deus nos chamou para um relacionamento. Às vezes as pessoas não entendem a simplicidade e a lógica da vida com Deus. Deus nos criou, somos filhos de Deus. O que mais Ele quer é se relacionar conosco, é falar, é manifestar a sua presença, comunicar o favor dEle, as suas direções, o plano dEle para conosco. E por que nós não desfrutamos disso? Por que nós ficamos parados simplesmente nas questões do legalismo religioso, pensando que Deus está longe e não fala com a gente, que nós somos terrivelmente pecadores e Deus não se aproximará? Muito pelo contrário, a graça de Deus veio exatamente para os terríveis pecadores, para que nós sejamos perdoados. Muitos pensam também, porque eu tenho que ser perfeito em tudo, senão Deus não me aceita. Isso tudo são travas, sabe, de uma consciência religiosa legalista que simplesmente impede você de viver o que Deus tem para a sua vida. Então hoje eu te encorajo a viver essas verdades, a falar com Deus. Deus, eu estou com o Senhor, eu sou teu filho, eu sou justificado pelo Senhor, então eu quero ser plantado na sua casa, ou seja, aos teus pés, recebendo da seiva do Senhor, e eu quero frutificar a minha vida inteira. Eu não quero ficar velho, caduco, sem condição de fazer nada, não. Eu quero envelhecer frutificando. Eu quero envelhecer com condições, lucidez para poder servir e ainda realizar coisas maravilhosas. Por que não orar assim? Por que não esperar isso de Deus? Deus tem isso para mim e para você. Precisamos crer, orar e viver para ver. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Obrigado pelas promessas do Senhor na vida dos teus filhos, dos seus justos, aqueles que o Senhor chamou à salvação. Que nesse encontro de hoje o Senhor possa visitar cada coração e fazer dessa palavra um encorajamento, consolo, exortação, fazer dessa palavra uma edificação na vida de cada um, para que Deus venha sair todo mito, todo pensamento errado acerca de uma vida plena com o Senhor em todas as fases da nossa vida. Senhor,
esse que é mais jovem, que está ouvindo aqui essa mensagem, ele seja encorajado a permanecer no Senhor. Esse que está mais velho, ou essa que está mais velha, ouvindo essa mensagem, que o Senhor encoraje ela a continuar frutificando e tendo os pés firmados na casa do Senhor, tendo os pés firmados na fonte que é o Senhor. Que o Senhor, o Espírito Santo, possa fazer essa aplicação na vida de cada uma dessas pessoas para o louvor da tua glória. Amém. E graças a Deus. Tenha um excelente dia. Deus continue te abençoando e até amanhã, se Deus quiser.